Fico me perguntando se as garotas palhaço que o Enéas tanto procurava eram essas aqui. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. Para aqueles que se deparam com esse pôster e nome de filme, sem um prévio conhecimento, podem chegar a pensar que se trata de algo totalmente besta e meio sem sentido. Mas aqueles que decidiram se aventurar nesse longa sabem que essas pessoas estão totalmente certas. Mas eu não considero isso como algo ruim, é mais como se fosse o charme desse filme. A trama desse filme, se é que ele possui alguma, é exatamente o que você espera de algo que tem como nome Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. São alienígenas que por algum motivo possuem a aparência de uns palhaços cabeçudos. Eles pousam na Terra usando sua nave em formato de tenda de circo e começam a tocar o puteiro em uma cidadezinha, matando uma galera das formas mais variadas possíveis. E claramente cabe a um trio de jovens de 30 anos, formado por um casal e um policial, que obviamente é o ex-namorado da garota do casalzinho, dar cabo desses palhaços com a cabeça avantajada. E essa é toda a trama que o filme possui. Isso pode parecer estranho no começo, até que você descobre o nome dos envolvidos no projeto, o trio de irmãos Chiodo, responsáveis pelos efeitos práticos de diversos filmes, incluindo a saga de filmes Critters, considerado por muitos só mais uma cópia de Gremlins. Mas vamos deixar esse assunto para um vídeo futuro. Sabendo do histórico de trabalho desses caras, podemos entender o motivo do filme possuir uma trama e uma história simples, porque os caras só queriam fazer o que mais faziam de melhor. Muito efeito prático. Mesmo que no fim das contas eles deixaram a parte dos efeitos nas mãos de outras pessoas, apenas supervisionando o trabalho. Eles fizeram isso para poder dar atenção igual a todos os processos do filme, então não vou jogar os caras por isso. Uma coisa que acho interessante sobre esse filme é que, mesmo não tendo virado uma franquia, ele foi capaz de gerar público interessado o suficiente para cogitar em fazer algumas linhas de bonecos, incluindo Funko Pops, além de um jogo que parece bastante baseado em Dead by Daylight. Mas como nunca joguei, não sei se é realmente isso. Na realidade, a saga só possui esse único filme de 88, pois a sua continuação, The Return of the Killer Clowns from Outer Space in 3D, nome grande da porra, foi cancelada. Contudo, existem rumores de que Ryan Gosling tem desejo de fazer essa sequência se tornar realidade. Eu gosto do começo desse filme por dois motivos. O primeiro é a trilha sonora. A música tema Killer Clowns, da banda The Dickies, consegue transmitir muito bem a atmosfera do filme. É um tema bem bom e que vale a pena dar uma conferida. O segundo ponto é que a primeira frase do filme acontece quando um policial em um carro chama um pedestre de filha da puta, do mais absoluto nada. E após essa cena belíssima, digna de Oscar, que temos o primeiro contato com parte dos personagens principais da trama, o casal Mike e Debbie. Estavam no parque bebendo champanhe e se pegando. Logo nesse início conhecemos a dupla de irmãos sorveteiros que servem como um alívio cômico do filme. E os caras já aparecem mandando uma piada de duplo sentido, onde eles oferecem um palito, ou seja, sorvete, e você dá a lambida. Até agora estão me perguntando por que esses dois estão vendendo sorvete em plena noite, e por que escolheram ir vender justamente onde os adolescentes de 30 anos estavam se pegando. Mas nem eles sabem o motivo, para falar a verdade. Enquanto o nosso casal de protagonistas estava admirando a noite estrelada, uma espécie de meteorito aparece rasgando os céus, e obviamente eles decidem ir investigar, mesmo com Mike estando relutante no começo. Mas eu não julgo, eu veria um meteorito de perto se tivesse a chance. Enquanto o casal fica nessa decisão de verificar ou não o local da queda, vemos que o meteorito havia caído perto da casa de um velho pinguço e seu doguinho, o Pooh. E obviamente, esse meteorito era nada mais, nada menos do que uma nave espacial em formato de lona de circo. O velho vai ver o que é aquilo e ele e seu cachorro são capturados pelos palhaços. Uma coisa que eu gosto bastante desse filme é que ele utiliza de formas bastante criativas a temática de palhaços e circos. Desde o fato dos invasores serem palhaços e sua nave ser uma tenda de circo, até as suas armas de jeito de matarem os outros. Eles usam desde armas de algodão doce, que prendem as vítimas em casulos, até bazucas de pipoca, onde as pipocas nada mais são do que um tipo de embrião dessa espécie de palhaço. Uma curiosidade é que esse canhão de pipoca foi o objeto mais caro a ser feito, custando em torno de $7.000 e levando um período de 6 semanas para ser construído. Novamente queria reforçar que a história do filme é algo realmente bem simples, servindo apenas como um segundo plano, algo que conecta essas cenas de matança dos aliens. E a motivação desses palhaços estarem na Terra é explicada. Um dos personagens apenas supõe que eles pararam no nosso planeta para fazer um lanche e daqui a pouco estão indo embora, e fica por isso mesmo. Não critico isso. Acho que algumas coisas ficam melhor mesmo sem explicação. Mas só tô dizendo isso pra reforçar que esse é um filme que se sustenta mais nas loucuras que os palhaços estão fazendo no planeta do que em uma trama em si.
Quando o nosso casal entra na nave, eles descobrem uma sala repleta com os casulos de algodão doce, e quando o Mike decide mexer em um deles, percebem que esses casulos serviam para transportar e conservar os corpos de suas vítimas. Quando um dos cabeçudinhos nota a presença dos jovens de meia idade, vemos a primeira aparição da bazuca de pipoca e seu funcionamento. Durante a perseguição, um outro cabeçudo se junta ao seu companheiro e do nada ele puxa uma bexiga e faz um cachorro, que eles usam para farejar uns intrusos. Admito que nessa parte eu precisei pausar o filme, porque eu comecei a rir tanto disso que eu acabei me distraindo da história. O casal consegue escapar e decide ir até a delegacia contar o que eles haviam visto. E é só assim que descobrimos que um dos policiais, o Dave, era um ex-namorado da Debbie. Mas enquanto isso, os palhaços chegam até a cidade, e é quando a putaria começa a rolar desenfreadamente. Um dos cabeçudos simplesmente engana um desavisado com um showzinho de fantoches e usa a arma característica dos palhaços, a arma de algodão doce, nesse otário, enquanto um outro cabeção começa a simplesmente zoeirar uma farmácia porque sim. Fico me perguntando nessa cena como que esse palhaço de cabelo verde coube dentro das caixas de pizza. Sei que ele é o menorzinho de todos, mas mesmo assim, cara. Após deixar a Debbie em casa, Mike e Dave vão até o local onde o casal havia encontrado a nave, mas ela não estava mais lá. Dave algema o cara e o conduz até a delegacia, achando que eles só estavam fazendo uma piadinha com o cara. Uma cena totalmente aleatória começa. O cabeçulinho anão aparece em um bar de motoqueiros com um triciclo. Um dos caras simplesmente quebra a bike do baixinho e o palhaço, full putaço, dá um pulo pra casa do caralho, volta com uma luva de boxe e chama o cara pro X1. E com um único soco ele arranca a cabeça do vagabundo. Tarantino não conseguiria escrever uma cena tão bonita igual essa, nem se ele se esforçasse muito. Where'd it go? What are you gonna do? Knock my block off? Enquanto o policial levava o Mike pra cadeia, eles passam por um local repleto de carros abandonados. Indo investigar, o Dave encontra um dos carros repletos de algodão doce e decide soltar o Mike pra ouvir o que ele tem a dizer. Debbie decide tomar um banho e vemos que as pipocas que estavam grudadas na roupa dela começam a se mexer, com um efeito prático até que bem decente. Outra cena de ataque de palhaço que eu gostaria de destacar acontece quando o cabeçudo começa a fazer sombras com as mãos, chamando a atenção do pessoal que estava no ponto de ônibus. É então que ele faz um dinossauro com as mãos e a sombra devora todo mundo que estava lá. E ao mesmo tempo, a nossa dupla de protagonistas vê isso acontecendo, fazendo com que o policial comece a acreditar no que o Mike estava falando desde o início. Os caras acabam batendo o carro tentando atropelar o palhaço, e encontram os irmãos alívio cômico, e conseguem convencer os caras a dar uma carona até a casa da Debbie. E sempre que podem, esses caras acabam oferecendo sorvete pra alguém. E outra, eles só toparam ajudar o Mike porque ele disse que teriam mulheres lá. Tudo pra esses caras gira em torno de vender sorvete e pegar a mulher. São homens simples. Um dos palhaços invade a delegacia e mete uma jatada de água na cara do xerife. E o mano simplesmente algema o cara e joga ele na prisão. Mas o vagabundo usa uma língua de sogra pra agredir o xerife e sair de lá. E o pior, ele ainda usa o cara de marionete pra falar com o Dave quando esse chega na delegacia. É nesse momento, quando o palhaço vai pra cima do Dave, que descobrimos a única fraqueza dessa espécie de alien: um tiro no nariz vermelho. O policial acerta o ponto fraco, o palhaço começa a giruletar igual uma porra de uma Beyblade e simplesmente explode um monte de confete. Após matar o palhaço, Dave consegue pedir reforço por meio de um rádio na delegacia e decide ir ao encontro da Debbie. Agora, o porquê do cara do outro lado da linha simplesmente acreditar que palhaços não humanos estavam atacando a cidadezinha e não questionou isso em momento nenhum, jamais saberemos. No momento em que Mike e seus dois amigos sorveteiros estavam na rua, vemos uma espécie de passeata de palhaços.
onde eles estavam coletando diversos casouros de algodão doce. E aqui vemos uma das decisões mais estúpidas que uma pessoa poderia tomar. Um cara havia conseguido se esconder desses palhaços ficando parado embaixo de um carro. Mas no momento em que um dos cabeçudos com cabelinho colorido de tigela passa por ele, o mano simplesmente decide meter o pé. E obviamente ele é capturado. Era só o cara ter continuado parado no canto dele que ele não ia virar estatística. Debbie é atacada pelos embriões de palhaço. Cara, é muito estranho falar isso em voz alta. Mas de alguma forma ela consegue escapar. Eu acho essa parte até que engraçadinha, porque no momento que ela tem a ideia de sair da casa pulando pela janela, os arrombadinhos estão esperando ela com a mini cama elástica e chapéuzinho de bombeiro. Mas infelizmente, outros 3 palhaços a capturam, aprendendo uma espécie de bola de caramelo. Ao menos foi isso que pareceu. O nosso grupo de protagonistas chega a tempo de ver a Debbie sendo levada num carrinho dos cabeçudos e vai atrás, descobrindo assim onde a nave deles estava. E eu preciso admitir, nessa, os palhaços foram espertos pra caralho, porque usaram parques de diversões pra esconder a nave. E é óbvio que o filme não perderia a chance de fazer uma caralhada de palhaços saindo daquele carrinho minúsculo. E por alguma caralha de motivo, os palhaços enchem a cara do guardião do parque de diversões com tortas, que obviamente derretem tudo que toca. Durante a invasão à nave, o grupo de protagonistas acaba se separando. Os irmãos sorveteiros caem em um lugar com 2 garotas palhaço, e obviamente eles não iam perder a chance, porque quando eles aparecem novamente, são repletos de marcas de beijo. Esse foi o melhor arco de desenvolvimento do filme todo, porque o único objetivo desses 2 cachorros era pegar a mulher. Dave e Mike conseguem resgatar a Debbie e a maior perseguição já vista antes acontece, com direito a tiros e palhaços explodindo. E quando tudo parecia perdido, a dupla de irmãos safados aparece para salvar o dia. Mas óbvio que não ia acabar assim, porque do mais absoluto nada, um palhaço gigante aparece e explode o caminhão de sorvete com os irmãos dentro. E então Dave decide peitar o bicho na bala, enquanto Debbie e Mike escapam do lugar. Depois de um embate considerado épico, Dave pega seu broche da polícia e usa sua ponta para estourar o nariz do palhaço, fazendo com que ele explodisse junto com a nave. Eu me pergunto como uma espécie tão poderosa de alien teria um ponto fraco tão evidente e tão óbvio. O carrinho de palhaço cai da nave e vemos que Dave e os irmãos saíram de lá com vida. A galerinha toda se abraça e o filme acaba. E esse foi Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Um filme que eu preciso admitir, foi muito mais divertido do que eu tava esperando. Se tiverem a chance, assistam. Vocês vão no mínimo dar umas boas risadas. Eu espero que essa continuação que o Ryan Gosling quer produzir seja minimamente tão divertida quanto esse filme. Caso você tenha alguma sugestão de tema ou filme que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.